Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, com grande alegria, estamos aqui de novo, meu povo. Que bênção, que bom, que maravilhoso. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua sintonia, por estar com a gente. Que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, esteja sobre a tua vida e te traga nesse momento o entendimento da palavra, a lucidez para compreender as verdades contidas nas Santas Escrituras. A palavra de Deus é o teu guia. A palavra de Deus é a tua orientação. Faça tudo o que você fizer. Você procure se embasar, se fortificar, estar respaldado segundo a palavra de Deus. Você nunca vai errar fazendo isso. Sempre você vai acertar. Pode perceber que as mancadas que a gente dá, os furos que a gente comete, as nossas dificuldades são geradas exatamente por falta dessa leitura atenta, cuidadosa acerca das verdades que contém a palavra do Senhor. Perceba essas verdades, siga essas verdades bíblicas de ensinamento doutrinário, moral, espiritual, de coluna de integridade e de firmeza para a sua vida cristã, de orientação relacional, de tudo que você possa imaginar. A palavra de Deus é fonte de sabedoria e iluminação para nossas vidas, tá bom? Vamos continuar, gente? Hoje eu quero tratar com você sobre um lugar ao qual pertencer. Nós estamos no segundo propósito e estudando as etapas desse segundo propósito, aonde você foi criado para fazer parte da família de Deus. Fazer parte dessa família é muito importante. O amor é o centro do dínamo dessa família, lembra? Falamos sobre isso já. É muito importante você compreender que há uma ligação de ordem espiritual muito forte, conectando todos aqueles que creem em Cristo Jesus, e por isso nos tratamos como irmãos e por isso nos consideramos como uma família espiritual. E hoje eu vou nessa linha, aprofundando essa relação de conectividade que deve existir dentro de nós e que precisa ser cultivada no meio de nós, ok? Não é só um conceito que a gente tem que olhar como sendo bonitinho e que a gente tem que fazer. União, comunhão, família não é apenas uma fotografia bonita, é mais do que isso, é uma prática que deve ser buscada, implementada no seu dia a dia, beleza? Olha lá, Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Bom, hoje estamos tratando sobre um lugar em que precisamos pertencer. A ideia de ser, ela envolve a ideia de pertencer. Aquilo que você é, lhe conecta com aquilo que você fará parte, com aquilo que estará conectado na sua vida, nas suas ações, na sua comunhão, no seu compartilhar, na sua convivência, nos seus hábitos. O ser, você foi chamado não somente para crer, mas também para pertencer. O sentimento de pertencimento, ele é muito forte. As pessoas que não têm um sentimento de pertencimento, elas estão assim sem rumo, elas ficam perdidas nas suas ações. Elas conseguem até realizar algumas coisas, conseguem ter frutos, conseguem produzir, mas elas não têm solidez nessa frutificação. Elas agora estão frutificando, daqui a pouco não frutifica mais. Agora estão e daqui a pouco não estão mais, porque elas não pertencem a algo, a alguém, a algum lugar. Pertencer é um processo de entrega, é um processo de envolvimento, é um processo de comprometimento. O que eu quero te incentivar na reflexão de hoje é que você deve sim pertencer a um lugar. A família espiritual que nós temos conversado nos programas anteriores com você, esta família espiritual, ela precisa de uma comunidade, ela precisa de uma vivência com pessoas, ela precisa de um compartilhar. E quando você começa a fazer parte daquela comunidade, a compartilhar, você começa a desenvolver a ideia de pertencimento.
Seguir a Cristo inclui não apenas crer, mas também pertencer. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Olha que privilégio isso, hein? Somos membros do corpo de Cristo. Ser membro do corpo de Cristo significa dizer, você faz parte desse corpo. Eu não posso olhar para a minha mão, eu não posso olhar para o meu pé e desconectá-lo deste corpo, porque senão ele deixa de ser corpo. Ele, na hora que, e com suas diferentes funções, pé, mão, olho, seja o que for, cada um com sua função, tem responsabilidades diferentes na harmonia e no funcionamento desse corpo, sim, mas somos membros deste corpo, fazemos parte. Dá para entender isso? Nós fazemos parte. Ter um lugar para pertencer é exatamente descobrir qual é o teu papel, qual é a tua função, qual é o ministério, qual é o serviço que você vai desempenhar nesse grande corpo chamado Corpo de Cristo. Quando a Bíblia nos compara e chama de corpo de Cristo, ele está dizendo, eu faço parte de uma conexão extremamente forte que é o corpo de Cristo. Entender João 3,16 é tão importante quanto entender a primeira carta de João 3,16. É o mesmo, por sinal, na providência divina, saiu a mesma referência. No Evangelho, segundo São João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em 1 João, olha, ele faz uma correlação. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, ele diz que se você ama a Deus, você também tem que amar seu irmão. Olha, há uma conexão muito forte nisso. Você deve tratá-lo como pertencente a esse corpo. O amor que envolve Deus na nossa vida não é um amor de cavaleiro solitário. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo e viver ou pregar ou desenvolver uma ideia de cavaleiro solitário. Individualismo tem nada a ver. A vida isolada, a vida em que você se transforma num egocêntrico, por assim dizer, é uma vida que está completamente fora do propósito da ideia do que Deus está tratando com a gente. Hoje eu estou te incentivando, faça parte de um lugar. Tenha convivência com esse corpo, tenha convivência com as pessoas, tenha uma vida relacional com essas pessoas. Aprenda a andar junto, e andar junto é um aprendizado, minha gente. Quando você decide andar só, meu amigo, você fica isolado, você não pertence a nenhum lugar, você não pertence a nada. É importante você adquirir raízes, e para adquirir raízes, você precisa pertencer, tem que conviver. As pessoas não são perfeitas e a sua igreja não será perfeita. A sua igreja não é formada por pessoas perfeitas, são formadas por pessoas falhas, tanto quanto você. Pessoas que erram, pessoas que decepcionam, pessoas que fraquejam. Tudo isso faz parte da realidade da nossa vivência com as pessoas. Então, eu preciso fazer parte de uma comunidade, fazer parte de algo, independente que esta comunidade ou esse corpo tenha seus defeitos, suas limitações, suas fraquezas, independente disso, porque eu também tenho as minhas. E aí eu vou utilizar de amor, de misericórdia com aquele que é falho, com aquele que errou, com aquele que fraquejou em alguma coisa. A Bíblia diz que vós que sois espirituais, tratai com mansidão os fracos na fé. A Bíblia nos orienta a levar as cargas uns dos outros. Por quê? Porque é natural que na convivência do dia a dia com as pessoas, nós tenhamos momentos em que possamos decepcionar e momentos em que nos decepcionemos. Essa situação é possível, perfeitamente factível. E é muita imaturidade da nossa parte, no mínimo ingenuidade da nossa parte, imaginar que pertencer ao corpo de Cristo, ou pertencer à igreja do Senhor, implicaria dizer a pertencer a uma comunidade perfeita. Porque ela não é perfeita, essa comunidade. Ela vai ter, em diversos momentos, lições e aprendizados que serão necessários serem assimilados todos os dias. E por causa disso, eu vou ter momento de alegria, momento de tristeza, momento de euforia, momento de melancolia, momento de sucesso, momento de fracasso. Faz parte da convivência. Mas isto não pode tirar de você o desejo de fazer
parte do corpo, ser pertencente a esse corpo. Eu não posso dizer para o corpo, olha, eu acredito que isso aqui é o corpo de Cristo, mas eu te rejeito, mão. Eu te rejeito, pé. Eu te rejeito, nariz. Olha, eu sei, orelha, que você faz parte do corpo, mas eu te rejeito. Eu não posso dizer uma coisa dessa. Ah, eu te rejeito. O membro, seja ele qual for, desse corpo, que não traga alguma honra, ou que ou produza algum tipo de vergonha, não deixa de ser membro desse corpo, porque produziu vergonha, ou produziu medo, ou produziu decepção, frustração, seja ele qual for. Faz parte do corpo ter diversidade de pessoas que compõem esta unidade. Olha, a unidade, ela aceita o conceito da diversidade. Temos diferentes pessoas, com diferentes perfis, com diferentes temperamentos, e todas elas compõem esse corpo. Você precisa pertencer a esse corpo. Eu encontro pessoas que assim, a tolerância está zero. E não é tolerância ao pecado. Eu quero dizer o seguinte, a tolerância dessas pessoas é zero, e não é em relação ao pecado, é em relação a outras pessoas. Eu acredito que sim, em relação ao pecado, nós temos que ter tolerância zero. Nós não temos que ser amigos do pecado. Tem que ser amigo de Deus. Está errado, fez uma coisa que não era para fazer, corrige, confessa, reconhece a falha, ok? E vamos passar pelo processo de recuperação, de disciplina, de correção, conforme for a situação. Isso faz parte, isso é normal. Agora, quando eu estou me referindo à tolerância zero, estou me referindo ao pecado. Agora, em relação à vida da convivência entre as pessoas na igreja, nós precisamos aprender a ser mais tolerantes uns com os outros, a entender um pouco mais uns aos outros, a abrir o coração para compreender um pouco mais cada pessoa. Porque senão, nós nunca iremos pertencer a nenhum lugar, porque sempre estaremos tendo alguma birra, algum problema, algum desentendimento, algum conflito, alguma coisa que não concordemos, que não concordamos, alguma coisa que não bate. E no essencial, minha gente, nós temos que manter unidade. E naquilo que não é essencial, nós temos que manter flexibilidade. Naquilo que é importante e é relevante, nisso aí nós temos que segurar a trincheira firme. Naquilo que não é tão importante, nós temos que ser mais generosos uns com os outros. Tenha misericórdia do seu irmão, tenha misericórdia com o outro, aprenda a conviver em comunidade, conviver junto, andando junto. Igreja é isso, meu povo. Igreja é isso. Então, vamos permanecer firme. Gente que sai da igreja porque fulano não fala mais com ele, gente que sai da igreja porque se desentendeu com um líder, gente que sai da igreja porque não tolera ser corrigido, não aceita ser corrigido, tem um orgulho, uma prepotência no coração e não aceita ser corrigido, gente que saiu da igreja por vaidade, por orgulho, pelo amor de Deus. Aí para onde você vai, essas mazelas acabam acompanhando você, essas atitudes negativas, destrutivas, acabam seguindo com você. Aprenda a pertencer a um lugar, mesmo que esse lugar tenha suas limitações, esse lugar tenha suas falhas, mas esse lugar, se é o lugar onde se adora o nome do Senhor, se reconhece Cristo como o único suficiente Salvador, que há uma visão cristocêntrica, que tem Bíblia, que tem Palavra de Deus como fundamento, as questões relacionais, elas precisam ser trabalhadas com mais amor e com mais misericórdia. Ok? Pensa nisso hoje. Eu não falei nem a metade do que eu queria dizer hoje para você, mas eu quero te deixar com essa pitada aí de reflexão. Um lugar para você pertencer. Você precisa pertencer a um lugar, fazer parte do corpo. Não se isole. Quem se isola morre. Você está entendendo? Morre espiritualmente, morre socialmente, morre emocionalmente, morre. Não se isole, faça parte de um lugar. Olha, uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes benesses da vida que Deus nos deu é a oportunidade de a gente conviver em grupo, conviver com as pessoas. É uma riqueza tremenda. Aprender uns com os outros, aprender com pessoas diferentes que você, manter o coração aberto. Isso é uma maravilha, gente, isso é espetacular, isso é o máximo. E isso é possível, pelo amor de Deus. Isso não é utópico, não. Isso não é surreal, não. Isso é real, é para valer, dá para fazer. Então, faça teu esforço, faz tua parte, vai lá,
Aprenda a conviver, ok? Bom, eu vou deixar para você o seguinte, resumão do dia de hoje. Primeiro, um tema para você refletir. Sou chamado por Deus para pertencer e não apenas para crer, ok? Crer em Deus, crer no projeto de salvação, crer na obra redentora de Cristo Jesus, show de bola, maravilha, é isso aí, é isso mesmo. Mas não somente isso, ok? Crer é o primeiro passo, é a partir do crer que as outras coisas se abrem. Sim, é verdade, é a partir do crer que as outras coisas vão se abrir. O crer é essencial, é a porta que abre para o mundo espiritual e para as realidades transcendentais, isso é verdade. Mas só isso não basta, você precisa pertencer. O sentimento de pertencimento, de fazer parte de um grupo, fazer parte de uma comunidade, ter ligações, ter conexões, é muito relevante para a vida da pessoa. Isso te ajuda em tudo, ok? Um versículo para memorizar. Romanos capítulo 12, versículo 5, diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tá bem? E uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que eu amo e estou comprometido com a família de Deus? É uma pergunta para você pensar. O teu nível de envolvimento com a tua igreja local. Você é só um assistente, alguém que vai lá assistir reuniões, assistir culto, receber orações, sei lá. Estou citando um exemplo aí para você. Ou você se envolve, ou você participa. E participar para você é uma demonstração do seu amor, de fazer parte dessa família. Pense sobre isso, tá bom? Eu vou orar com você. Deus amado, muito obrigado por essa oportunidade de estar com meus irmãos nessa reflexão sobre a importância de pertencer, a importância de fazer parte desta igreja, dessa comunidade, de estar ligado, de estar em comunhão. Muito obrigado por esta mensagem e que ela produza, Senhor, edificação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, por hoje é só. Um cheiro no coração, obrigado pela sua atenção, até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Deus te abençoe. E não esquece, hein? Seja o melhor do melhor que você pode ser. Bye, bye.